No Antigo Testamento, encontramos a história de dois filhos do sacerdote Eli, Finéias e Hofni. Embora fossem chamados para servir a Deus em um dos papéis mais importantes da sociedade israelita, sua trajetória não é marcada por fidelidade, mas por uma vida de desobediência e desrespeito aos princípios divinos. Embora a história de Finéias e Hofni seja contada no Antigo Testamento, há lições valiosas que ressoam profundamente no contexto da fé cristã. No decorrer deste vídeo, iremos explorar a narrativa bíblica, identificar os pontos-chave e extrair ensinamentos relevantes para a vida dos cristãos contemporâneos. Embora a história de Finéias e Hofni seja contada no Antigo Testamento, há lições valiosas que ressoam profundamente no contexto da fé cristã. O princípio central da fé para os cristãos reside no exemplo de Jesus Cristo, o Messias prometido que veio para revelar a vontade de Deus e abrir o caminho para a salvação da humanidade. Para compreender a história de Finéias e Hofni, é essencial contextualizá-la no panorama histórico do Antigo Testamento. O livro de 1 Samuel narra o período de transição entre o sistema de governo de juízes e o estabelecimento do reino de Israel. Eli, um homem de Deus, era o sacerdote incumbido de liderar a adoração e guiar o povo na fé. Seus filhos, Finéias e Hofni, ocupavam um lugar central na sociedade de Israel, pois como sacerdotes eram responsáveis por transmitir a mensagem divina e manter o povo em obediência aos mandamentos de Deus. A partir de 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, a narrativa revela a conduta reprovável de Finéias e Hofni, cujas ações se desviaram do caminho da justiça e da obediência. Observando a conduta de Finéias e Hofni, percebemos um padrão de negligência e desrespeito em relação à adoração e aos mandamentos divinos. Os sacerdotes, em vez de honrar a Deus, entregavam-se à imoralidade, priorizando seus próprios desejos em detrimento do serviço a Deus. Essa atitude transcende uma mera transgressão religiosa, revelando uma profunda desonra ao nome e à majestade divinos. Em contraste com a conduta reprovável de Finéias e Hofni, o livro de 1 Samuel destaca a figura de Samuel, um homem de Deus que representa a obediência e a fidelidade. Samuel, ungido por Deus, emergiu como um líder profético, contrastando com os erros de Eli, Finéias e Hofni. A história de Samuel ilustra a importância do compromisso pessoal com Deus, destacando o poder da obediência e da fé em meio a um cenário marcado pela desobediência. Samuel representa um farol de esperança em um período de declínio moral e espiritual. As Escrituras revelam que a conduta de Finéias e Hofni gerou consequências sérias para si mesmos e para a nação de Israel. As ações reprováveis dos sacerdotes culminaram no juízo divino, resultando na perda do favor de Deus e na interrupção da dinastia sacerdotal de Eli. Esse aspecto da narrativa enfatiza a seriedade com que Deus trata a transgressão dos seus mandamentos e a importância de se viver em obediência e retidão. No estudo da história de Finéias e Hofni, notamos que Eli, apesar de ciente dos erros de seus filhos, não agiu com a firmeza e a disciplina necessárias para corrigir seus comportamentos. A falta de ação de Eli para conter as más práticas de seus filhos contribuiu para a perpetuação do pecado e para a subsequente ruína familiar. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25, lemos: "E Eli não se impôs contra seus filhos e não fizera como era necessário para humilhá-los." A história de Finéias e Hofni serve como um lembrete constante da necessidade da responsabilidade e da coragem para a correção de quem está no caminho do pecado, tanto para si mesmo quanto para os membros da comunidade cristã. No contexto da fé cristã, a história de Finéias e Hofni nos convida a uma reflexão profunda sobre a natureza do pecado,
as consequências da desobediência e a importância da obediência e da fé em Jesus Cristo. No Novo Testamento, encontramos ensinamentos que complementam e aprofundam a mensagem contida na história de Finéias e Hófni. Em Mateus, capítulo 23, versículo 13, Jesus declara: Ai de vocês, mestres da lei e dos fariseus, hipócritas, porque consumeis o gordo e os vísceras, deixando migalhas para os pobres. Ai de vocês, porque edificam sepulturas majestosas para os profetas, e é da sua sepultura que Jesus fez anedotas. Essas palavras de Jesus criticam a hipocrisia e a corrupção religiosa, realçando a necessidade de um coração contrito e de uma fé sincera. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, lemos: Vós, porém, sede vós mesmos, que cristiou a vossa cabeça, como Deus que é santo, sede santos em todas as vossas relações, porque a Escritura diz: sede santos, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro, em sua epístola, exorta os cristãos a vivam vidas santas e em conformidade com a vontade de Deus, lembrando que Deus é santo e que os cristãos devem refletir a sua natureza. Em Romanos, capítulo 6, versículo 23, Paulo ensina: Porque o salário do pecado é o demônio, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nessa passagem, Paulo aborda a temática do pecado e suas consequências, ressaltando que o pecado gera a morte, mas que o dom de Deus é a vida eterna em Cristo. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, lemos: Tendo, pois, irmãos, liberdade e entrada no Santíssimo para adorar a Deus, a quem nos é agradável, e a adoração, a qual nos é exigida, agradeçamos e procedamos com coração sincera, adoração e louvor. Os escritores hebraicos, endossando a importância da adoração verdadeira, enfatizam a necessidade de se adorar a Deus com sinceridade e retidão de coração. Para os cristãos de hoje, a história de Finéias e Hófni oferece lições importantes para a caminhada da fé e para a construção de uma vida dedicada a Deus. A primeira lição se refere à importância de cultivar uma fé genuína e uma vida de obediência a Deus. Deus chamou Finéias e Hófni para servirem-no, mas os sacerdotes deixaram de lado as suas responsabilidades divinas em favor de impulsos carnais e egoístas. A história nos convida a examinar cuidadosamente as motivações e as intenções por trás das nossas ações, para que não nos deixemos levar por desejos momentâneos em detrimento da nossa missão divina. Outra lição crucial que surge da história de Finéias e Hófni reside na responsabilidade espiritual que cada cristão possui em relação à comunidade. Eli, como pai e sacerdote, teve a responsabilidade de guiar e disciplinar seus filhos. Da mesma forma, somos chamados a contribuir para a edificação da igreja, a apoiar e a corrigir irmãos que se desviam do caminho da righteousness, buscando a restauração espiritual. A omissão de Eli em corrigir Finéias e Hófni contribuiu para a perpetuação do pecado e para as consequentes consequências trágicas. Os exemplos de Samuel e Davi, ambos chamados por Deus para liderar Israel em momentos desafiadores, ilustram a importância da obediência e da fé inabalável em Deus. Samuel, ungido por Deus, guiou o povo com sabedoria e fidelidade, enquanto Davi, apesar de seus erros, demonstrou um profundo compromisso em buscar a Deus e em reconstruir o reino. Estes personagens bíblicos nos inspiram a seguir em frente em direção à obediência e fé, mesmo em meio a adversidades. Que possamos aprender com a história de Finéias e Hófni, buscando viver vidas de santidade, obediência e responsabilidade na comunidade cristã. Em conclusão, a história de Finéias e Hófni, embora situada no Antigo Testamento, continua a ressoar com força no contexto da fé cristã. As Escrituras revelam que a conduta de Finéias e Hófni gerou consequências sérias para si mesmos e para a nação de Israel.
Suas ações culminaram no juízo divino, resultando na perda do favor de Deus e na interrupção da dinastia sacerdotal de Eli. Para os cristãos de hoje, a história oferece lições valiosas. Examine cuidadosamente as nossas motivações, assuma a responsabilidade espiritual, cultive a obediência e a fé em Deus, busque a restauração de quem se desvia e procure ser um exemplo de santidade e obediência. Que possamos, assim, viver vidas que honrem a Deus e reflitam a sua natureza, buscando a salvação e a eterna vida em Cristo Jesus. Amém.